Meus irmãos, temos o mês de Natal, mês de dezembro. Natal é real? Natal é real. Em alguns lugares do mundo, não. Na Europa, infelizmente, alguns países de Natal, não vê mais falar de Natal. Mas aqui ainda é. Vindo para a igreja, vindo para o templo, né? Vimos alguns lugares enfeitados, alguns lugares que eu não tinha visto semana passada, hoje já estão enfeitados. Vi no jornal A Tribuna hoje, que tem data marcada para a prefeitura colocar os arranjos, enfeites de Natal também em nossa cidade. E assim também fazemos em nossas casas. Está atrasado em casa hoje, esse dia sempre faz muitos arranjos de Natal, né? Espero que algum arranjo ainda saia. Vou ajudar, se for preciso. E é mês de Natal, irmãos. Nesse mês, quero falar sobre Natal, anunciar o Natal. E começando hoje com essa pergunta e essa afirmação. Natal é real no seu mundo, no seu país, na sua cidade, na sua igreja? A Fran já me disse que vai essa semana fazer aqui a nossa árvore. Sempre nós temos aqui também, não é? Nossos enfeites de Natal. Há todo um símbolo. Tenho pregado anualmente falando sobre os símbolos do Natal, não é? Porque eles têm todo um significado. Então, e na sua casa? Natal é real? E em seu coração? Na sua vida? Natal é real. A palavra Natal vem de nascimento. Natal significa nascimento. Vamos ler no início do Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, sobre a linhagem real de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, os que podem se pôr em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Se você nunca leu o livro do Evangelho de Mateus, talvez vá achar estranho essa leitura, mas ela fala da linhagem, a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus mantêm até hoje os arquivos da genealogia, família por família, descendente por descendente. Mesmo depois de Hitler tentar exterminar os judeus do mundo, eles mantêm a linhagem correta. Se alguém é da linhagem de judeu, pode ir em Jerusalém, Israel, acessar a embaixada de Israel. Eles vão checar se você realmente é descendente de uma das famílias de Israel. E aqui diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera. De Tamar, Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. E Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok. Zadok gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. A linhagem real de Cristo. Natal é real. Podem se sentar.
Portanto, Natal é a data oficial em que a maioria dos cristãos no mundo celebra o nascimento de Jesus. É uma festa pagã? Em muitos lugares se tornou uma festa pagã, mas para nós é uma festa genuinamente cristã. O verdadeiro significado do Natal na Bíblia é que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele veio através do seu nascimento, através de Maria, como lemos, conhecemos a história, nascimento virginal, Deus se encarnou, Deus veio ao mundo, se fez homem, habitou entre nós, para o evento da salvação, da nossa redenção. Por isso é muito importante para nós. Não se sabe exato o dia, 25 de dezembro é apenas uma data escolhida para lembrar no Ocidente o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em alguns países no mundo é celebrado no dia 6 de janeiro. O importante é a celebração, a lembrança de Jesus. O que sabemos com certeza é que o nascimento de Jesus ocorreu na época de Herodes o Grande. Nós lemos isso em Lucas, e essa data nos dá exatamente um registro na história. Qual foi o tempo do nascimento de Jesus? Portanto, Jesus nasceu entre 4 a 6 antes de Cristo. Antes da data que definiram o nascimento de Jesus. Porque Herodes morreu 4 anos antes da data que nós temos no calendário como sendo o nosso calendário cristão. E a maioria dos estudiosos, então, estabelece entre 4 a 6 anos antes de Cristo o nascimento de Jesus. E nós estaríamos agora, então, no ano 2029 ou 2027, dependendo da data que se escolhe do nascimento de Jesus. A maioria dos símbolos que nós temos no Natal, eles têm uma tradução, é uma tradição que tem uma simbologia, eles lembram algum significado. Os presentes lembram que nós recebemos o maior presente de todo, o maior presente de todos, que é Jesus, o Salvador. João 3,16, que nós ensinamos para as crianças logo cedo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o maior presente que nós recebemos. Então, dar-se presentes, receber presentes no Natal, tem esse significado, que nós já recebemos o maior presente que Deus entregou ao mundo. O presépio, em muitas casas tem um presépio, igrejas fazem um presépio, prefeituras fazem um presépio em praça pública, conta a história do nascimento de Jesus com aquelas representações no presépio. A estrela que não pode faltar na árvore de Natal, ou em alguma porta de uma casa, como um símbolo de Natal, representa a estrela que guiou os reis magos, ou aqueles que foram levar os presentes a Jesus, adorar a Jesus, o menino Jesus, lá em Belém. A família presente no presépio, presente na simbologia do Natal, mostra o que nós lemos aqui no capítulo 1 de Mateus. Jesus nasceu dentro de uma família, como todos nós. E lembra que nós agora pertencemos à família de Deus, conforme 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Família de Deus. Então o Natal é uma festa cristã, mas pode se tornar uma festa pagã se nós esquecermos essa simbologia, se nós esquecermos o sentido verdadeiro do Natal e apenas trocarmos presentes, sem lembrar que nós fomos abençoados com o maior presente que é Jesus e que a nossa celebração deve ser viver a vida de Jesus. Ele veio para que vivamos em sua presença. Ele, como diz o profeta, é Deus conosco. Viver o Natal é viver cada dia como se fosse Natal. Viver na presença de Jesus. Quero falar sobre 3 coisas sobre Natal é real. Primeiro, eu creio que só hoje esse primeiro ponto, Natal é realmente iniciativa divina para a nossa salvação. Natal nos faz pensar como tudo começou. Então nós vamos lá para Gênesis capítulo 3.
Vamos abrir as Bíblias em Gênesis capítulo 3 e ler o que está escrito no versículo 15, quando Deus está falando com a serpente. Vamos ver que a serpente é o diabo, a serpente é Satanás, o antigo dragão, e Deus está falando: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é o que chamamos em teologia de proto-evangelho, primeiro anúncio do evangelho, primeiro anúncio da vinda do Messias, primeira vez que Deus falou sobre a vinda do Salvador, logo depois que o homem pecou, logo em seguida que Adão e Eva pecaram, Deus já anuncia o seu plano. Muita gente diz: mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus fez o homem? Não é? Por que Deus fez o homem? Talvez alguém já perguntou para você. Mas Deus é eterno, Deus é onisciente, Ele sabia que ia acontecer isso? Sim, nós cremos perfeitamente na onisciência de Deus, na presciência de Deus. E quando alguém pergunta para você por que Deus fez o homem, você diz o quê? Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E o plano era enviar o seu próprio filho para morrer por nós pecadores. Nós devemos chorar nessa hora. O Deus eterno, o Deus santo, criou um homem santo no jardim do Éden. Eles eram inocentes, eles viviam em pureza, mas Deus sabia que eles iam pecar. Deus sabia que eles iam transgredir a lei, eles iam cair em pecado, seriam sujeitos à condenação do fogo do inferno. Mas Ele tinha um plano, que é o plano da redenção. Então Ele fala para a serpente, que é o diabo: mas a descendência virá, e ele vai esmagar a sua cabeça. Você vai picar o seu calcanhar, ele vai morrer lá na cruz, mas ele vai pisar na sua cabeça, e ele vai vencer a morte, e ele vai trazer a vida de volta para aqueles que eu criei, que são minha imagem e minha semelhança. Que plano maravilhoso que Deus tinha traçado. Aqui nós temos a promessa que Deus fez da redenção para o homem, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ah, meus irmãos, Natal é realmente iniciativa divina para a salvação humana. Por isso, devemos lembrar que nem Deus e nem o homem é autor do pecado. A Bíblia Shed, eu gosto desse comentário da Bíblia Shed, onde ela aponta isso. Deus não é a origem do pecado. É outra pergunta que as pessoas fazem: quem criou o pecado? Foi Deus? Foi Adão? Foi Eva? Não foi nem Deus e nem o homem, autor do pecado. O pecado é algo que vem de fora e veio mediante a serpente. E nós lemos no versículo 1 do Gênesis capítulo 3, que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? O pecado vem de fora, irmãos. O pecado vem do diabo. O pecado veio através de uma tentação. Ele é o próprio Satanás, a serpente. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, nós lemos: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. No versículo 3, quando Paulo estava falando, ele diz: a serpente enganou Eva com a sua astúcia. E lá no versículo 14 ele fala: é o próprio Satanás. Apocalipse capítulo 12 fala que ele engana todo mundo. Satanás está por aí, ao rodear a terra, enganando todo mundo. No versículo 9 de Apocalipse 12, diz: foi expulso a grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Em Apocalipse 20, versículo 2 e 3, também fala do dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que engana as nações. Foi assim que o pecado entrou no mundo, meus amados irmãos, através da tentação. Nós precisamos entender muito o que é tentação. Nós devemos saber lidar com a tentação. A tentação fez com que Adão e Eva pecassem contra Deus. A tentação sempre está associada à dúvida. Para um pouquinho, pensa um pouquinho.
Algum momento você duvidou de Deus? Algum momento você duvidou da palavra de Deus? Algum momento você duvidou das promessas de Deus? Isso chama-se tentação. Tentação. A tentação segue alguns estágios. Olhando para o texto bíblico, Eva foi induzida primeiramente a desconfiar da palavra de Deus. A curiosidade e a desconfiança foram despertadas em Eva. Versículo 1 diz que a serpente falou à mulher, foi assim que Deus disse, lançou uma dúvida. A curiosidade e a dúvida fizeram com que o estágio da tentação progredisse no coração. A segunda coisa foi a insinuação. O diabo insinuou 3 coisas terríveis na mente da Eva. Insinuou a duvidar da bondade de Deus. Nós acabamos de cantar esse hino lindo que fala a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor. Mas foi aí que a Eva começou a pecar. Foi aí que ela começou a se desviar de Deus, a duvidar da bondade de Deus. Você já duvidou da bondade de Deus? Quando aquelas pessoas falam, por que existe guerra? Por que existe o mal no mundo? Elas estão duvidando da bondade de Deus. O diabo sabe como induzir as pessoas a duvidar da bondade de Deus. Eva foi induzida a também duvidar da retidão de Deus. Versículo 4 diz, disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Eva foi induzida a duvidar da retidão da palavra de Deus. Ele disse, o dia que comerdes, morrereis. A serpente conseguiu fazer com que eles duvidassem da retidão de Deus. E finalmente, na tríplice dúvida, duvidar da bondade de Deus, duvidar da retidão de Deus, duvidaram da santidade de Deus. Quando Satanás asseverou, não, vocês não morrerão, serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, fizeram com que Eva e Adão, por consequência, duvidassem da santidade de Deus. Irmãos, é assim que o diabo trabalha, com dúvida. Ele faz você duvidar da bondade de Deus, duvidar da retidão de Deus, da santidade de Deus. Você perceber que você está duvidando da bondade de Deus, da retidão de Deus, da santidade de Deus, perceba que está em estágios de tentação. É possível parar, é possível frear. No caso de Eva, não freou. Essa tríplice dúvida levou ela à incredulidade. E a incredulidade levou à desobediência. E então o verso 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. E então, imediatamente aconteceu o que Deus havia falado. No dia que comerdes, o quê? Morrereis. Morreu? O diabo estava certo que eles não iriam morrer? Eles morreram? Morreram? Como? Tem certeza? Fazer igual Cláudio Duarte. Se eu fizer a pergunta, deixou sem dúvida. Se você ficar em dúvida, é uma tentação. Eles morreram quando saíram do jardim? Mais ou menos. Eles morreram quando? Pecaram. Qual foi a morte? Espiritual. Onde nós temos um texto bíblico que diz isso? O salário do pecado é a morte. Mas especialmente eu gosto de lembrar Efésios capítulo 2, quando Paulo diz, estávamos mortos em pecados e em delitos.
Todos os pecadores estão mortos nos seus pecados, nos seus delitos. Isso é morte espiritual. E Paulo diz lá em capítulo 2 que Cristo veio para nos vivificar, trazer de volta a vida. Mas de fato eles morreram. E o diabo sabia que eles iriam morrer. Mas como ele é enganador, enganou, induziu ao ato. E aí Deus vem naquele diálogo e fala com a mulher o que aconteceu. Primeiro chama Adão, né? Primeiro o homem é responsável. E Adão fala o quê? A culpa é da Eva, a mulher que tu me deste. Aí Deus fala com a Eva e a Eva fala: a culpa é do diabo, o diabo me enganou. Né? E é nesse diálogo com o diabo, com a serpente, que Deus fala: mas a descendência virá e vai pisar na sua cabeça, vai esmagar sua cabeça, vai matar. A morte vai ser vencida. E isso é, irmãos, o proto-evangelho. Deus anuncia a vinda do Salvador. Imagina Deus sabendo de tudo isso, vendo isso, antes mesmo de toda a criação, porque Deus, na sua onisciência, tem todo esse conhecimento, toda essa visão. Deus sabe o futuro de todos nós, como diz o salmista no Salmo 139, nossos dias estão escritos, estão contados por Deus, só Deus sabe. Deus sabe tudo de você e de mim, e mesmo assim Ele ama você e ama a mim, a despeito de que somos. Isso é amor de Deus, isso é iniciativa divina de Deus pela nossa salvação. Começa lá em Gênesis capítulo 3:15. E Deus mandou sair do jardim, sim, como diz Caleb, expulsou do jardim. Isso é uma outra morte, uma morte terrível. Sai da comunhão com Deus. Ali era onde Deus vinha conversar com Adão e Eva, e ali onde eles tinham a comunhão com Deus. Agora eles são expulsos do jardim para fora, e uma árvore, que era a árvore da vida, ali é guardado o caminho para que eles não voltem para o Éden, e os querubins guardavam ali aquele lugar. Mas eu quero frisar aqui é que Natal, irmãos, é real. Natal é realmente uma iniciativa divina para a nossa salvação. A vinda de Jesus à Terra foi algo tão importante, a coisa mais importante que aconteceu na história da humanidade, porque veio nos trazer a salvação, veio cumprir Gênesis 3:15. Quando Deus se tornou homem, Ele mostrou como Ele se preocupa com a gente. Nós não somos dignos, diz a Bíblia. Nós não somos merecedores, diz toda a palavra do Evangelho. Mas Ele nos ama, Ele se preocupa conosco. E por isso, Deus se fez carne e habitou entre nós. O sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição não teriam sido possíveis se Jesus não tivesse nascido. Se a descendência da mulher não tivesse vindo, que é o Messias, o Salvador. Nascido de Maria, conforme essa genealogia toda que nós lemos. E quando eu estava lendo aqui, estava relembrando do caso de Raabe, que era uma prostituta, entrou na genealogia da ascendência de Jesus. De Ruth, que era uma moabita, e era proibida de participar do povo de Deus, por causa da inimizade que aconteceu durante tanto tempo. Entrou na linhagem do rei Davi, e bem próxima, né? Bisavó, né? Bisavó do rei Davi. Bisavó ou avó? Bisavó? Alguém lembra? E depois nós temos também o caso de Salomão, através daquela que foi mulher de Urias, gerou Davi, né? Gerou Batseba, Salomão. Nós temos 3 casos graves de pecado dentro da própria genealogia de Jesus. Isso mostra como Deus é perdoador, como Deus é transformador. Aquilo que era uma desgraça, Ele muda, Ele transforma. Raabe se tornou uma serva de Deus. Ruth, moabita, se tornou alguém do povo de Deus, porque ela diz para sua nora: não, agora o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Houve uma conversão ali, e ela se tornou o povo de Deus. O próprio Salomão, que nasceu de um casamento assim, que foi um escândalo terrível em Israel, se tornou o homem que a Bíblia chama amigo de Deus, que Deus amou Salomão. Tudo mostrando como Deus tem um plano para converter o pecador,
para transformar uma história feia, uma história triste, em um final feliz e abençoado, pela graça da salvação, pelo poder da redenção. Isso tudo é possível porque Jesus nasceu, porque Jesus veio ao mundo. Então devemos no Natal agradecer a Deus, e Natal não é só o dia de Natal, ou o mês de Natal, que nós pensamos mais e falamos mais sobre Natal, mas todos os dias, como vou falar outro dia, de uma música que uma tia canta para as crianças, muito bonita, que fala de Natal, e ela fala, ensinando as crianças que Natal é todo dia, às vezes viver a alegria de Jesus todo dia. Então vamos agradecer esse grande presente que é Jesus, porque diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 55 a 58, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Continue firme no Evangelho, continue firme no seu testemunho, na sua fé, neste que é o ministrar do culto, é um serviço, isso que estamos fazendo hoje aqui, chama serviço de culto. Nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos na obra do Senhor. Os ministros estão aqui para nos facilitar na adoração, mas nós estamos oferecendo o culto ao Senhor, estamos adorando, isso que é importante. Importante mesmo é viver o Natal na presença de Jesus. Lembre-se de Jesus, celebre a Jesus neste Natal, porque Natal é real. Que Deus nos abençoe. Amém.